Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaisa Ferreira e a gente vai começar mais uma aula de Sociologia para as turmas de primeira série do Colégio Futuro VIP. Falou? A gente vai dar continuidade, ao capítulo 2 da unidade 2, as visões críticas do Brasil. A gente vai fazer agora os exercícios referentes a esse capítulo. Só para relembrar, nesse capítulo nós conhecemos um pouco melhor a obra sociológica, de Florestan Fernandes e de Darcy Ribeiro. Florestan Fernandes, que fez a análise crítica acerca da situação do negro no Brasil. Como que o negro, no período, desde antes do início do processo de construção de uma sociedade brasileira, mas como também a partir do momento em que foi declarada a abolição da escravatura no Brasil, ele foi relegado a uma situação de marginalidade, tá? O Florestan Fernandes, ele, a partir de uma observação crítica da sociedade brasileira, ele chegou à conclusão de que o indivíduo negro no Brasil, a ele foi relegado participações ínfimas, extremamente marginais no processo de construção de uma sociedade brasileira, que eles foram excluídos da educação, do emprego formal, da vida mesmo salubre, de uma dignidade de vida, de convivência, de locais de habitação, e ele fazia essa análise, e fora também a questão do tratamento extremamente racista no Brasil. Em compensação, Gilberto Freire também não negou, olha ela, Darcy Ribeiro não negou essas questões raciais do Brasil, mas a análise dele foi mais voltada para a questão indígena, Então, o Darcy Ribeiro, ele fez uma análise mais voltada para a situação do indígena no Brasil, que a ele também foi relegado uma situação de inferioridade, um papel de inferioridade na sociedade brasileira. Tanto Florestan Fernandes quanto o Darcy Ribeiro foram absolutamente contrários às teorias de Gilberto Freire e à teoria de democracia racial. Eles diziam que não existia democracia racial. O Darcy Ribeiro, inclusive, ele fez a grande obra, As Raízes do Brasil, onde ele fez uma análise das raízes mesmo, das origens do Brasil, desde a partir das subdivisões dos povos que majoritariamente colonizaram o país. Então, ele fez uma análise dos europeus, ou melhor, em primeiro lugar, dos indígenas, dos europeus e os africanos, tá? Vamos agora, foi só para a gente poder relembrar, tá, pessoal? Agora a gente vai ver a questão número 1 da página 80, não é nem número 1, é a conexões da página 80, que tem essa foto que é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que, essa foto, eu tenho verdadeira vontade mesmo de emoldurar essa foto um dia e ter na minha casa, que eu acho essa foto a coisa mais linda e mais maravilhosa do mundo. Tem nem o que dizer. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Erro de português é o título. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Esse é um poema, de Oswald de Andrade, da obra dele Pau-Brasil, foi uma compilação de poesias reunidas dele, foi lançado no ano de 1971. Agora vamos à questão. Essa foto aí, que eu acho que a gente tem que dar os devidos nomes, é uma menininha da tribo indígena Sateré Maué, tá? Com sagui de estimação dela na cabeça. Essa foto foi tirada em Manaus em setembro de 2014. Essa menininha já deve ser uma moça grande hoje, Coisa mais linda. Enfim, nesse poema do Oswald de Andrade, observamos uma visão crítica e irônica do processo de colonização, no que se refere aos choques étnicos e culturais envolvidos.
Como você interpreta o poema e qual é o significado do seu título? Gente, essa é uma resposta pessoal, porque está perguntando como você interpreta. Então, eu vou trazer aqui a minha interpretação desse poema. Para mim, esse poema, né, além de se mostrar extremamente irônico, ele acaba romanceando, é uma brincadeira. Ele relativiza os preconceitos étnicos, raciais existentes no Brasil desde o primeiro contato entre portugueses e indígenas. Porque se fosse num dia de sol, jamais teria acontecido o contrário, né? É considerar que os portugueses eles eram abertos e solícitos demais às intervenções e orientações indígenas, o que a gente sabe que não é bem verdade, né, galera? E o significado é erro de português, e provavelmente foi um erro na data de chegada, que se eles tivessem chegado no dia certo e não no dia errado, teria sido tudo diferente. Mas, né, vamos dar licença poética do poeta. E B, a visão da colonização apontada no poema pode ser considerada idealizada? Por quê? Sim, claro que pode ser idealizada, porque mostra como se fosse uma relação de mão dupla. Ah, se fosse um outro dia, o indígena teria despido o português, porque eles teriam uma troca. É mais ou menos o conceito de democracia racial, onde, né, eles acreditavam que todos viviam em pé de igualdade, sem nenhum tipo de diferença e hierarquia baseada em origem étnica, racial, enfim. Então, sim, ele é extremamente romantizado. A gente não pode submeter esse tipo de romantização, a gente não pode relativizar esse início de construção de sociedade no Brasil. A gente não pode ressignificar positivamente o início do processo de colonização brasileira. Não, porque isso aí se chama apagamento da história. Quando a gente relativiza muito, quando a gente justifica muito, quando a gente fica tentando ver um lado muito bom de tudo, a gente está apagando a realidade. A gente está como se a gente estivesse escolhendo contar somente a parte que nos convém. E a parte que não nos convém, que é da violência sexual, violência física e tudo mais, é apagado. Então, não podemos cair nessa bobeirinha, tá? Vamos agora para a página 81. Vamos lá, galera. Atividades, página 81. Em seu livro, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, né, publicado em 1965, Florestan Fernandes resgata as origens sociológicas da condição desvantajosa em que se encontrou a população negra brasileira após a abolição da escravidão. E explique como ele tratou essa temática nessa obra. Galera, o próprio nome já diz que foi a integração do negro na sociedade de classes. Então, ele fez uma análise de como o indivíduo negro, recém-liberto, né, e mesmo os que já eram libertos, mas agora nessa vida 100% livre, que é um mundo sem escravidão, como eles se integraram nessa sociedade de classes. Já existia uma sociedade de classes e eles já faziam parte da classe mais baixa do Brasil. Então, como que eles se integraram nessa sociedade agora como homens 100% livres? Pelo menos na Constituição. Então, o Florestan Fernandes ele assumiu a perspectiva de que depois da escravidão, a população negra não era mais escrava, tá? Eles não viviam mais na condição de escravizados. Mas mesmo assim, eles não encontraram as condições mínimas necessárias para se integrarem nessa sociedade de classes. Por quê? Porque eles ainda eram vistos pela grande quantitativo da sociedade brasileira como em uma condição subalterna, que historicamente eles foram submetidos em virtude do sistema colonial brasileiro. Então, assim, mesmo depois da abolição, eles continuaram sendo vistos como subalternos. E isso não mudou a forma como eles eram tratados na sociedade brasileira, tá? Vou colocar a resposta aqui em um estalar de dedos, quer ver?
Tcharam! Apareceu a resposta, professora. Caraca, você é genial. Sou mesmo, por isso que vocês me amam, né? Tá aí a resposta. Florestan tratou o tema sob a perspectiva de que, após a abolição, a população negra, agora na condição de não mais escrava, não encontrou condições necessárias para se integrar na sociedade de classes, em virtude da condição subalterna a qual eram submetidos desde o início do processo colonial. Galera, vocês têm que saber escrever, tá? Tem que ter linguagem, tem que ter vocabulário, tem que saber colocar, porque vocês daqui a pouco estão aí tão viciados em fazer provinha só objetiva, que vai chegar o dia que vocês vão ter que fazer um concurso aí, boladão, que vocês vão ter que desenvolver uma resposta, vocês vão ficar aí desesperados, tá? Treinem a escrita. Tem vários projetos de redação que vocês têm que fazer parte, tá? Questão número 2. Qual é o conceito central do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro? Gente, no livro O Povo Brasileiro, o Darcy Ribeiro lançou mão de classificar, de dividir a sociedade brasileira em matrizes. Que ele fez uma análise, um estudo das 3 matrizes que deram origem à população brasileira: europeia, indígena e africana. E aí, quando ele começa a fazer essa análise dessas civilizações, dessas populações, né, de indivíduos que vieram parar aqui no Brasil e dos que já estavam, ele usou esse conceito para explicar o processo de construção de uma cultura brasileira. Porque a cultura brasileira nada mais é do que a miscelânea, a mistura dessas matrizes, tá? E por isso ele diz que aqui na América, principalmente aqui na América Latina, nós somos uma espécie humana um pouco diferenciada, porque nós somos o resultado da miscigenação dessas 3 matrizes. Então a gente meio que deu origem a uma nova humanidade. Que moral, hein, gente? E por isso também ele diz que o fato de sermos uma população nova, que é um tipo de população originária desse processo de miscigenação, a gente ainda está em processo de se encontrar, de se entender e de construir uma sociedade que seja adequada a todos nós, tá? E que, de acordo com Darcy Ribeiro, essa sociedade ela teria que ser mais empática e mais fraterna. E que a gente está começando meio errado, mas a gente vai encontrar o caminho. Falou? Vou colocar a resposta aqui embaixo no estalar de dedos. Ó. Vamos lá. Darcy Ribeiro usou a noção de matrizes étnicas para explicar o processo de construção da cultura e da civilização brasileira, que seriam as matrizes africana, europeia e indígena. Em virtude disso, a América Latina, de modo geral, teria desenvolvido uma nova população e que, por isso, ainda está caminhando para um desenvolvimento mais completo e justo para todas essas matrizes. E que o caminho para isso seria, invariavelmente, a criação de um Estado mais fraterno. Arrasamos, né, gente? Sociologia é muito legal. Próxima. Qual tradição sociológica Florestan Fernandes dialogou criticamente em sua obra? Galera, ele não dialogou criticamente, ele não só dialogou criticamente com a tradição brasileira da formação das ciências sociais, tá? Ele dialogou criticamente com os cientistas sociais clássicos de um modo geral. Quem são os clássicos da sociologia, amados? Aluno de titia Thaisa tem que saber. Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Ele dialogou diretamente, criticamente com esses 3. Tá? Quando eu falo de dialogar criticamente, não é de pegar, usar as obras de todos, acatar e aplicar não. É pegar e fazer uma análise mesmo. Eu concordo com isso, eu discordo daquilo, isso aqui não se aplica, isso aqui se aplica, isso, na minha concepção isso está errado, na minha concepção isso está certo. Então ele falou muito com a tradição brasileira da formação das ciências sociais, que
se resume à escola do Recife, mais especificamente à geração de 30, que é aquela galera lá que a gente estudou. Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, né, que a gente viu que ele, né, espizinhava bastante da obra do Gilberto Freire, e principalmente foi ele que deu o apelido de mito da democracia racial, da teoria de democracia racial. Então, ele dialogou com a tradição sociológica da formação da sociologia brasileira e também com os clássicos da sociologia mundiais. Vai aparecer a resposta aí a qualquer momento. Tadã! Então, galera, ele dialogou criticamente com a tradição brasileira de formação das ciências sociais, com a escola do Recife, né? E com a geração de 1930, que era aquela galera que ele tretou bastante, e também com os clássicos da sociologia, que eu não escrevi o nome porque vocês têm que saber quem são. Fala aí pra mim. Exatamente. Ouvi tudo que vocês falaram. Emil Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Não pode esquecer quem são os clássicos da sociologia, senão a titia briga, hein? A titia fica brava. Titia braba? Vocês nem imaginam. Vamos lá, questão Enem. Tava com uma saudadezinha de uma questão de vestibular aqui, né? Questão Enem, bora lá, galera. Deixa eu ver em quanto tempo que a gente tá aqui. Tamo bem. Leia o trecho a seguir e responda a questão proposta. Novo porque surge como uma etnia nacional, diferente culturalmente de suas matrizes formadoras, fortemente mestiçada, dinamizada por uma cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais delas oriundo. Darcy Ribeiro em O Povo Brasileiro. Nesse trecho, o antropólogo enfatiza a originalidade étnica da população brasileira, as relações de conflito entre as matrizes étnicas, as relações de conflito entre as concepções religiosas, a relação entre as matrizes étnicas e a economia e a inexistência de uma cultura genuinamente brasileira. Pessoal, vamos lá. Ele está falando desse trecho. Professora, mas... Calma, gente, vamos ler esse trecho e focar nesse trecho. Se você sabe tudo de Darcy Ribeiro, você sabe tudo que ele fala, parabéns para nós, que a gente é bom nisso. Mas a gente tem que focar no trecho. O trecho faz alguma referência à religiosidade? Sim ou não? Não. Então toda questão de múltipla escolha tem uma absurda que a gente já elimina de cara. Então não tem uma questão religiosa específica. Porque ele fala do sincretismo, o sincretismo é de fato uma questão religiosa, mas ele fala que o sincretismo dinamizou a cultura. Então não é uma crítica, não está aparecendo conflito aí. Relações de conflito entre as matrizes étnicas. Bom, nesse caso existia sim, de fato, a relação de conflito, mas ela não é citada no trecho. Não seja tolinho, não seja boboca. Você não pode perder essas por besteira e por emoção. Não seja um ser humano emocionado. Tá falando de economia, Brasil? Tá, não. E inexistência de uma cultura genuinamente brasileira. Gente, você tá falando que é uma cultura nova, que assim, tinha 3 matrizes, e essas 3 matrizes deram origem a uma cultura, não é genuína? Ele fala, elas são originadas dessas 3 matrizes, mas elas não são essas 3 matrizes, são algo novo, então é genuína. Hein? Olha que loucura. Galera, o Darcy Ribeiro, nesse trecho, ele está enfatizando a originalidade da população brasileira, a originalidade étnica. Por quê? Se a gente é uma raça nova, somos seres humanos absolutamente novos, que somos originados da mistura de povos
Então, obviamente, a resposta correta só pode ser a A. Vamos lá. Resposta A, alternativa correta. Então vamos lá, galera. Complementares, página 81. Número 5. Que objetivo norteia o livro A Revolução Burguesa do Brasil, que foi publicado em 1975 por Florestan Fernandes? Bom, com o método de investigação dele, o Florestan ele tentou desvendar quais foram os momentos cruciais das relações, dos processos e das estruturas de expoliação econômica e política do Brasil. Ou seja, ele tentou entender quais foram os plot twists da história do Brasil que levaram a essa segregação, que levaram ao desenvolvimento de uma burguesia alta, muito bem sucedida no Brasil, e principalmente como surgiu essa estrutura que reproduz até hoje essa sociedade que vem lá da origem colonial. Como assim? Essas divisões, essas estratificações. Porque a sociedade burguesa no Brasil, ela carrega com ela muito daquelas construções anteriores que eram desde o período colonial, tá? Essas construções raciais. Então, ele tenta entender quais foram os acontecimentos que fizeram com que essa burguesia ascendesse socialmente cada vez mais e financeiramente no Brasil, tá? Que aí ele faz uma análise mais aprofundada sobre o capitalismo e a natureza industrial desses elementos, desses momentos. Eu não vou colocar a resposta aí porque não tem espaço, tá, pessoal? Vamos lá. Como Darcy Ribeiro explicou em O Povo Brasileiro a situação social de natureza fundamentalmente classista no Brasil? Pessoal, o Darcy Ribeiro, ele usou para explicar essas relações classistas no Brasil, essa divisão de classes no Brasil, e ele usou para o processo que ele chamou de organização de empresas, vocês se lembram? Por quê? A seleção da mão de obra para a produção mercantil, ela era definida a partir dessas empresas ou as ordens de ação empresarial. Lembra? A primeira empresa foi a empresa escravagista. Aí teve a jesuítica, que usava a mão de obra indígena. E isso aí marcou profundamente a formação sociocultural brasileira. Porque desde o início do processo de formação de empresas, aquela mercantil que traficava e vendia escravos, a jesuítica que capturava indígenas para servidão. Isso aí, gente, faz parte da construção de empresa. E desde o início disso, esses grupos sociais, eles são designados para essas determinadas funções e que isso acaba permanecendo até hoje. Olha que loucura. Muito louco isso, né? Questão número 7. Deixa eu arrumar aqui. Florestan Fernandes, ao analisar a questão da população afrodescendente após o fim da escravidão, escolheu a cidade de São Paulo como modelo privilegiado para esse estudo. Por quê, gente? A. Em virtude do crescimento populacional provocado pela concentração fundiária. B. Da completa integração da população negra na sociedade de classes. C. Do fato de São Paulo apresentar de forma mais intensa os elementos da vida capitalista. D. Da inexistência de conflitos de classe nas áreas mais urbanizadas do país. E do fato da intensa miscigenação cultural que culminou em fortes conflitos de origem étnica. Gente, não se esqueçam, toda a questão de múltipla escolha, a gente primeiro elimina os absurdos. Vamos lá para os absurdos? Prestem atenção. Vou pegar até aqui meu rabiscador.
a completa integração da população negra na sociedade de classes. Integração, ele dizia o contrário. Ele falava da exclusão. A sociedade brasileira não conseguiu a sociedade negra, né, a comunidade negra não conseguiu se integrar nessa sociedade de classes, essa sociedade classista. Olha que absurdo. Vamos excluir essa primeiro. Tá. Outra que também é absurda, da inexistência do conflito de classes. Gente, nunca no Brasil houve inexistência do conflito de classes. Talvez só antes da chegada dos europeus. Aí depois que chegou, já era. Crescimento populacional provocado pela concentração fundiária. Não, sobraram duas. O fato da intensa miscigenação cultural que culminou em fortes conflitos de origem étnica. Não, gente, a gente está falando do tempo que ele nasceu, olha isso. São Paulo, não. Gente, ele escolheu São Paulo porque ele teve como base a visão de que essa cidade ela seria um perfeito exemplo da vida burguesa, capitalista e mercantil brasileira. Por quê? Era exatamente nesse lugar onde essas contradições da sociedade de classe elas seriam mais gritantes, elas poderiam ser melhor observadas, tá? E nesse sentido, tá tudo errado aí. Todas essas alternativas estão absolutamente erradas. A correta é só a letra C. De cachorro. Certinho. Vamos lá. 8. Que relações podem ser estabelecidas entre educação e democracia? Gente, a gente está falando de Florestan Fernandes. Como nós vimos durante as nossas aulas, Florestan Fernandes ele era um assíduo defensor de uma educação que fosse formal e sólida, ou seja, pública, gratuita e de qualidade. Para ele, a educação, nesses padrões, né, ela é a base para o exercício pleno da cidadania. Ou seja, uma educação formal de qualidade dá maior sentido de autonomia às ações dos cidadãos, as oportunidades que uma vida com educação fornece a uma pessoa são totalmente diferentes, até mesmo no que diz respeito em termos de mobilidade social. Então, sem a educação de qualidade, a democracia ela acaba seriamente ameaçada. Tá legal? Por quê? Porque essas pessoas sem grau de instrução e sem nível de visão crítica, elas podem acabar sendo manipuladas por uma visão totalmente populista ou por uma visão totalmente autoritária, tá? Essas são as considerações de Florestan Fernandes. Falou, galera? Então é isso, pessoal. Para a próxima aula a gente vai fazer juntos as tarefas propostas, tá legal? Pra gente poder resolver, que o nosso tempo aí já tá bom para hoje. Então, um forte beijo para vocês, até a próxima aula, até semana que vem. Se cuidem, tá? Cuidem de vocês e da família de vocês. Um beijo forte no coração de todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!